Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E polpas de fruta Nordeste Fruit, o que a fruta tem de melhor. Olá, bom dia! Mais um sábado chegou, hoje é 19 de março de 2016 e o seu programa de saúde e qualidade de vida entra no ar mais uma vez aqui pela TV Ponta Negra. E amanhã começa a Semana Santa, tempo de interiorização, de avaliar sua postura diante da vida, da sociedade, tempo de se dedicar um pouco mais à sua saúde espiritual, emocional, que também é muito importante para quem quer viver bem. E o programa de hoje foi pensado para ajudar você a se enxergar como um todo e cuidar da sua saúde por completo. Olha só o que preparamos para você. No programa de hoje, entenda o que é o Alzheimer e aprenda a lidar com as pessoas que sofrem com esse problema. O consultor Astênio Araújo vai dar dicas para ajudar você a melhorar a sua saúde financeira. Numa entrevista com a psicóloga Lissa Dantas, eu vou falar sobre a importância do perdão para a sua saúde física, espiritual e emocional. Tem dicas para ajudar você a comprar o peixe certo na Semana Santa e ainda uma receita saudável e deliciosa com a chefe Marina Pantoja do restaurante Flor de Sálvia. Não é novidade para ninguém que a expectativa de vida no mundo aumenta a cada ano que passa. A população está envelhecendo e as doenças que são características da terceira idade terminam ficando em evidência. O Alzheimer é uma delas. A doença comete muitos idosos e muita gente ainda não sabe como lidar com ela. A estimativa dos órgãos de saúde é que mais de 35 milhões de pessoas no mundo tenham Alzheimer. No Brasil, estima-se pelo menos 1 milhão de casos. Uma doença já conhecida por grande parte da população, mas ainda cercada de dúvidas. O que acontece com ela, os sintomas que ela pode ocasionar com o decorrer do tempo, né? Já ouvi falar, conheço até algumas pessoas que têm, que já falaram que tinha, mas não sei nem como é que ela chega na pessoa, como é que ela começa a doença começa a se manifestar, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Um dos principais sintomas é a perda da memória de curto prazo. O Alzheimer é o principal tipo de demência que nós temos, que é uma doença neurodegenerativa. Então nós vamos tendo uma perda progressiva dos neurônios e com isso a gente vai perdendo cada vez mais funções do nosso cérebro. O paciente começa a esquecer e são fatos recentes. Ele lembra de coisas antigas de 20, 30 anos atrás, mas não consegue me dizer muitas vezes o que comeu ontem. Começaram com pequenos fatos, pequenos esquecimentos, que até então eu achava normal, mas aí começou a ficar muito frequente. E ela começou a perder a noção de tempo e espaço. O médico deve ser procurado assim que os sintomas começam a atrapalhar a rotina. O diagnóstico é rápido. Habitualmente, em 1 ou 2 consultas, conseguimos sim esse diagnóstico. A primeira parte é o exame clínico, em seguida pedimos alguns exames laboratoriais, juntamente com o exame de imagem do cérebro, uma tomografia ou uma ressonância, além do que é comum, uma avaliação neuropsicológica com um psicólogo também. O tratamento é para retardar o avanço da doença, explica o neurologista. Com o tratamento, a gente consegue estabelecer a doença, evitar uma progressão e, com isso, ele vai viver de uma forma sadia durante anos e anos. Tem que encarar de frente, que no momento não tem a cura, mas nós temos a esperança. As famílias dos pacientes também precisam de uma atenção especial dos especialistas para que consigam manter o equilíbrio emocional durante o tratamento, que não termina com a cura total da doença. O que a gente tem mais medo é do desconhecido. Então, se ele sabe o que é que pode acontecer e o que é mais importante, como é que eu posso ajudá-lo a contornar tudo isso, ele já sai de uma consulta muito mais tranquilo, sabendo que para qualquer sintoma que venha a surgir, existe uma medida que pode ser feita para contornar e manter um ambiente calmo em casa. Da saúde do corpo para a saúde financeira. Hoje é dia de dicas com o nosso consultor Astênio Araújo. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as imagens que o nosso cérebro cria e como melhorar a nossa vida e atingirmos os nossos objetivos através da manipulação positiva dessas imagens. Tá, então, vamos lá entender como é isso. O nosso cérebro, na verdade, ele armazena imagens. Os pensamentos são armazenados através de imagens. E a forma como você armazena e trata essas imagens nos
cria energia para atingirmos os objetivos ou também funcionam como um freio, ela faz com que a gente não atinja os objetivos adequadamente. Então vamos entender. Imagine aqui, nós temos no quadro que você queira um carro, mas a imagem do carro que você mentalizou é uma imagem de um carro pequeno, sem cor e longe de você. O cérebro vai entender que você não está dando muito valor para esse carro não. Então você quer, mas essa sua vontade aqui é muito fraca. Com esse tipo de imagem você não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos entender. Por exemplo, se o carro é assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí você tem um Photoshop lá, você vai lá e aumenta a imagem da coisa que você quer. Aumentou. Melhora a imagem. Bota cor. Bota contraste, melhora a nitidez, fica com a imagem vívida na sua cabeça, aí o cérebro diz, isso eu quero, isso ele realmente quer, ele realmente deseja com fervor e com essa imagem aqui na cabeça, ele vai colocar energia para que você consiga. Né? Você tem vontade de comprar, por exemplo, fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, né? Se a imagem que está na sua cabeça é essa, ele vai se empenhar em fazer essa viagem, fazer com que você atinja. Mas se a sua imagem é pequenininha, se você manipulou e deixou essa imagem muito longe, muito pequena, o cérebro ele vai entender que você não está querendo isso muito. Eu tive um trauma. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro. Eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro, mas não fui feliz. A cidade é maravilhosa, mas aconteceu um fato comigo que não foi bom. Todas as vezes que eu penso nesse fato, isso me é traumático, eu sofro. Então eu faço exatamente o contrário. Eu vou lá e tiro cor, né? Tiro o contraste e jogo essa imagem para longe. Então aquele fato, quando eu penso agora, ele me consome pouca energia. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas manipulam favoravelmente as imagens dentro da sua cabeça. Ela não deixa que uma imagem desfavorável apareça, porque isso atrapalha a vida delas. Então, elas criam imagens ricas. Alguém que quer abrir, um empreendedor que pensa em abrir uma loja, ele já cria a imagem da loja funcionando, pessoas circulando, e isso faz com que ele canalize suas energias para conseguir esse objetivo. Então, cuidado com as imagens que você cria na sua cabeça, porque elas farão toda a diferença na obtenção dos seus resultados. É isso por enquanto, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tem coisa melhor que refletir sobre o perdão nessa Semana Santa? No próximo bloco, eu vou conversar sobre esse assunto com a psicóloga Lissa Dantas. Não sai daí, o Viver Bem volta já. Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Nordeste Frute, mais saúde pra família. Nordeste Frute, variedades de montão. Tem qualidade no preparo, essa marca tem valor e trabalha com dedicação. Nordeste Frute, é tão fácil de achar. Nordeste Frute, está em todo lugar. Tem polpa de um montão de fruta, é muito fácil preparar, é tão gostoso de tomar. Nordeste Frute, o que a fruta tem de melhor? Nordeste Frute. E a Semana Santa está chegando, e nessa época o perdão é um tema que é bastante trabalhado e um ato, por mais que seja difícil de se praticar, é importante, é necessário para a nossa saúde emocional, espiritual e até mesmo a física. E sobre esse assunto eu vou conversar hoje com a psicóloga Lissa Dantas. Bom dia, Lissa. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse convite, que é sempre uma honra, né, estar do lado de vocês.
Lissa, Semana Santa tá aí, o perdão, a gente vai para as missas, nas igrejas, todo mundo falando da importância desse ato. Psicologicamente falando, qual a importância do perdão para quem quer viver bem? Na verdade tem toda uma importância, até porque assim, a gente não consegue fragmentar mente e corpo, já é um diálogo cotidiano que acontece entre a nossa mente e o nosso corpo. Imagine que hoje o ser humano ele não é visto mais como biopsicossocial, sim como biopsicossócio-espiritual. Então, é uma quebra de paradigma e se a gente voltar atrás na história, o perdão sempre existiu em todas as religiões, em todas as crenças, só que agora ele faz parte também da ciência. Os estudos estudam o perdão. E para entender que a gente precisa se libertar de ressentimentos, de sentimentos que são nocivos à nossa mente e do próprio perdão interior. Porque primeiro você tem que se perdoar para poder aprender a perdoar o outro, né? E perdoar não significa esquecer. Infelizmente, a gente tem que ser bem didático quando a gente fala sobre isso, porque tem traumas que eles ficam na psique para o resto de nossas vidas, independente da relação com que a gente lidar com essas situações, né? Mas perdoar significa se libertar. Então, você tira o foco daquela situação que foi altamente negativa para você, constrangedora, então, que lhe inflamou de dentro para fora e que você começa a ver a vida em um novo horizonte, um novo foco e dando algo positivo a esse momento que foi tão dolorido, que às vezes fica na reminiscência da mente, do inconsciente, mas que é necessário a gente mudar e mudar o foco. Agora, quem está aí assistindo o programa tem uma mágoa, tem um ressentimento muito grande, já tentou diversas vezes e não conseguiu perdoar. Qual é o primeiro passo? O que é que você orienta, né? Tem alguma sequência que ele possa colocar em prática para conseguir perdoar? É importante lembrar que não existe receita de bolo para cada ser humano, até porque nós somos singulares, nós somos diferentes uns dos outros, a gente tem um limite, até para se perdoar e para perdoar o outro. Mas é importante que essa pessoa passe primeiro pelo seu deserto interior. Compreenda onde é que esse perdão dói. E também tem os órgãos que são somatizados. Tem gente que sente essa mágoa, esse ressentimento, principalmente no coração, que é um órgão tão vital que pulsa nossas emoções. Porque quando a gente fala em órgãos vitais, a gente lembra que o cérebro ele é tudo, é a máquina humana. Mas o coração é o primeiro órgão a ser falado, que é o órgão que tem a ver com as nossas emoções. Então a gente precisa recuar, a gente precisa entender o que é que está acontecendo dentro da gente. E a gente começar a fazer um processo de auto-perdão, né? Você ficar distante daquelas situações que estão ali, vamos dizer assim, trazendo um malefício, um constrangimento, ou então que causou mesmo esse trauma. E aí você começar a perceber que quando você se distancia, começa a ver outra situação melhor e positiva, que aquilo não é o fim de tudo, então às vezes é o começo. Realmente é o começo de muitas mudanças importantes, de transformações, onde nasce até uma nova vida, um vaso novo, né? E aí você começa a perceber que nada é definitivo e que você precisa recomeçar e que todo mundo vai passar por situações difíceis, eu, você, todo mundo, as pessoas que estão me assistindo, mas elas são necessárias. A gente só cresce, principalmente quando a gente passa por esses desertos bem cheio de pedregulhos, né? Bem cheio de dificuldades, porque a gente cresce de dentro para fora. Agora, isso também quer dizer uma maturidade espiritual, né? E que nem todo mundo vai ter e nem é obrigado a ter, infelizmente, né? Porque isso também tem a ver com a nossa resiliência. Resiliência tem muito a ver também com perdão, é algo que caminha junto do perdão. Mas você precisa aprender a ir em frente, a seguir em frente, principalmente que está chegando esse momento de tantas reflexões que é a Semana Santa, né? Então, na Semana Santa, a gente precisa, muitas vezes, se recolher. Eu não preciso perdoar o outro porque eu tenho que ser melhor do que o outro, e sim para me sentir mais leve, mais tranquila, entender que minha vida também, ela requer de muitos dos meus comportamentos. Então, eu não posso jogar minha felicidade todinha nas mãos do outro, porque infelizmente eu vou acabar me frustrando. E imagina essa pessoa que me fez, de alguma forma, algum mal, alguma situação que não foi saudável. E a gente tem que entender que também, às vezes, o outro, ele passa pra gente algo que só ele pode doar. E a gente quer demais dele, a gente quer cobrar demais dele. É a responsabilidade de quem tem o discernimento de entender o que é certo e errado e o que faz mal para o outro é muito maior do que aquele que está magoando. E quem magoa muitas vezes não percebe. Então, tá aí a chave do negócio. Então,
solte-se, se liberte do que está lhe aprisionando e lembre-se que você precisa lutar pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua paz de espírito. Paz de espírito tem a ver com perdão e paz de espírito não tem preço. Então muitas vezes você vai ter que perder para poder ganhar. Então deixe que o outro, de certa forma, esteja, né, repetindo algum comportamento que não é saudável para você, mas se afaste disso. Acho que o importante é você não dar muita ênfase àquilo que está lhe fazendo mal. E assim, a gente fala do perdoar, mas também o pedir perdão, né? Eu ter consciência de que você fez, e essas pessoas também têm dificuldade de pedir o perdão. Tem, porque elas não percebem o que estão fazendo. E muitas vezes a gente precisa se flexibilizar, às vezes eu digo isso a alguns pacientes, se dobrem, se flexibilizem e peça perdão. Como é que eu vou pedir perdão se foi a outra pessoa que ocasionou algo em mim? Mas muitas vezes você precisa se dobrar, se flexibilizar para o outro entender o que é que você representa para ele e vice-versa. Principalmente que quando a gente tem a ver com as nossas relações interpessoais mais íntimas, família, né, casais, amigos, que às vezes é muito difícil a gente perdoar um amigo, né? E aí parece que quanto mais próximo a barreira fica maior, né? Quanto mais intimidade, pior. E quanto mais intimidade, mais adversidade a gente vai ter. A gente não vai ter adversidades com pessoas que a gente não conhece. Pode até ter, porque isso é comum de um relacionamento coletivo. Mas, normalmente, a gente vai ter as maiores adversidades com os nossos familiares. Uma pessoa como pai, mãe, irmão, um amigo muito íntimo, um marido, uma esposa, etc. Porque quanto mais intimidade, mais as máscaras caem e você é mais verdadeiro. E aí você precisa entender que você está interagindo com o outro com o limite do outro. Então, tudo que você faz, você tem que usar o princípio da empatia. E perguntar a você mesmo, será que isso era bom para ele? Será que ele tem condições de interpretar tudo que está fazendo com a gente? Porque às vezes o outro, o seu melhor amigo, o seu esposo, alguém, um familiar, um pai, uma mãe, está achando que está fazendo o melhor para você. Ele está lhe frustrando, lhe magoando e lhe causando ressentimentos que não são saudáveis. Mas precisa você ter a sapiência, o entendimento de compreender que isso também é uma limitação do outro. E por isso que é necessário, às vezes, pedir perdão. E também entender os nossos erros, que não são fáceis, assim, a gente compreender as nossas limitações. Isso, agora a falta de perdão, essa mágoa, esse ressentimento pode também prejudicar a saúde física, né, da pessoa? Sim, totalmente. Até porque a gente vê que quando você fica ruminando aquela raiva, aquele ressentimento que é nocivo para você, muitas vezes, primeiro que o humor já fica totalmente ali degradado. E aí acaba iniciando, às vezes, a questão da depressão, entre outros transtornos de ansiedade ou afetivo, de humor, condições físicas, doenças. O sistema imunológico é o primeiro que sente, então a pessoa já fica mais fragilizada, acaba adoecendo de formas frequentes. Então a gente tem que entender que é todo um sistema, é todo um organismo que dialoga o tempo todo entre si. Então, a falta de perdão também vai trazer o adoecimento físico, não só físico, mental, emocional e espiritual. Então, aí, Semana Santa está aí, vamos perdoar, né? Vamos perdoar e é necessário. Eu sempre digo, às vezes as pessoas me acham um pouco, pela palavra mais conhecida, uma pessoa mole, besta, etc. Mas eu prefiro ser essa pessoa que sabe perdoar. Muitas vezes eu não preciso estar diante daquele que eu perdoei, porque vai depender da intensidade da situação. Mas eu não preciso ruminar aquele ódio, aquela mágoa e aquele ressentimento. E eu quero procurar ser feliz e ter paz de espírito. Eu acho que isso não tem preço. Então, assim, a Semana Santa pode ser o início de uma nova postura, né? Sim. Porque o perdão deve ser um exercício diário. E é um dos exercícios mais de difícil entendimento. Não é fácil perdoar. Né? A gente fala do perdão, mas é um exercício muito complexo de ser feito. A gente precisa muito entrar em uma meditação mais intrínseca, num tempo mais para si mesmo, criar cada um, independente da sua religião, do seu credo, do que você acredita. E eu acho que o importante é que você realmente alimente o perdão, principalmente dentro de si, para poder perdoar o outro. Lissa, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Muitos dos nossos telespectadores terão uma Semana Santa diferente e com essa consciência, né, da importância do perdão. A gente precisa criar a consciência, alimentar essa consciência e nutrir principalmente de um sentimento ágape, que é o amor. Na hora que você traz o amor, você traz o perdão. Perdão não vem sem amor.
Ótimo, obrigada. E volte sempre aqui. E agora a gente vai para o rápido intervalo. No próximo bloco tem uma receita saudável e deliciosa com a chefe Marina Pantoja aqui do Flor de Salve. Eu volto já já. Pai, você é doador de órgãos? No Brasil, mais de 30 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Se você é doador de órgãos, converse em casa sobre isso. A doação só é possível com autorização familiar. Sim, minha filha. Eu sou doador de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Nordeste Frute, mais saúde pra família. Nordeste Frute, variedades de montão. Tem qualidade no preparo, essa marca tem valor e trabalha com dedicação. Nordeste Frute, é tão fácil de achar. Nordeste Frute, está em todo lugar. Tem polpa de um montão de fruta, é muito fácil preparar, é tão gostoso de tomar. Nordeste Frute, o que a fruta tem de melhor. Nordeste Frute. Com a chegada da Semana Santa, o peixe se torna prato principal no cardápio de muitas pessoas. Eu fui até o supermercado Nordestão para pegar dicas com o nutricionista sobre compra, preparo e consumo desse alimento que deveria estar presente na mesa dos brasileiros durante o ano inteiro. Bacalhau, tilápia, atum, dourado, salmão. A variedade de peixes é enorme, mas algumas dicas são importantes na hora de fazer a escolha. Se o cliente optar por comprar o peixe congelado, é interessante que ele procure sempre um local que tenha higiene, né? Observar se o peixe está exatamente congelado, sem acúmulo de líquido, né? E outra orientação é que ele coloque sempre, por último, dentro do carrinho. E quando chegar em casa, ele acondicione primeiro o peixe, certo? Se for usar imediatamente, ter cuidado para descongelar da forma correta, ou seja, em refrigeração, na geladeira. Quando se fala em consumo de peixes, as nutricionistas são unânimes em destacar a presença do ômega 3. O nutriente contribui com a saúde cardíaca, ajuda o cérebro humano em diversas funções e proporciona diversos outros benefícios à nossa saúde. Para quem quer caprichar na dose de ômega 3, alguns tipos de peixe possuem uma maior concentração desse nutriente. A gente pode citar dois exemplos, o salmão e a sardinha, que são ricos em ômega 3, né? E que essas propriedades elas ajudam a diminuir o colesterol ruim, a diminuir o triglicerídeo, reforça o sistema imunológico. O bacalhau também é bastante consumido nesse período. Aqui no Nordestão, o consumidor encontra o peixe em pedaço, desfiado ou dessalgado. Ele pode comprar o bacalhau em pedaço, né, e dessalgar em casa, coloca num recipiente o pedaço, coloca água e a cada 2 horas vai trocando essa água até ele conseguir um paladar de sal que ele goste. Temos também o bacalhau desfiado e dessalgado. Com relação ao preparo, tem que ter cuidado para que possa manter as propriedades, sempre preparar ele da forma cozida, da forma assada ou da forma grelhada. A nutricionista orienta que é importante consumir o peixe durante o ano inteiro e não somente na Semana Santa. A orientação é que consuma 2 a 3 vezes por semana para que a gente possa realmente ter essas propriedades que o produto nos dá.
para encerrar o programa, uma receita saudável e deliciosa com a chefe Marina Pantoja, aqui do restaurante Flor de Sálvia. Pegue lápis e papel e anote tudo. Olá, bom dia! Hoje eu trouxe para vocês uma receita de um peixezinho crocante feito no forno, empanado com flocos de aveia. Super simples de fazer. Você começa temperando seu filé de peixe. Aqui eu estou usando uma tilápia, mas poderia ser outro peixe da sua preferência. Tempera com um pouquinho de sal. Para quem gosta, um pouquinho de pimenta do reino. E aqui eu fiz uma mistura de mostarda em partes iguais, mostarda e suco de laranja. Eu vou besuntar a tilápia com esse molho para poder a aveia fixar no peixe. Muito melhor do que o ovo, essa mistura aqui, além de fazer a função de cola, digamos assim, ela ainda já vai temperar o peixe, né? A laranja ela vai entrar aqui reduzindo um pouquinho a acidez da mostarda e dando essa consistência mais líquida. Vou apoiar naquela cama de aveia que eu fiz e vou vir aqui com um pouco mais de aveia por cima. Dar umas batidinhas para ajudar a fixação. Peguei um pedacinho de papel manteiga, coloquei no fundo de uma assadeira, vou botar um pouquinho de azeite só para garantir que essa aveia não vai ficar no papel. Vou colocar nosso peixe e levar ao forno. Agora cerca de 20 minutos no forno, médio. E você vai olhando. E daqui a pouco eu mostro para vocês o ponto do peixe. Bom, aqui vocês podem ver a parte de dentro do peixe já está toda cozida, toda assadinha. Então ele já está pronto, não precisa dourar a aveia. Aí vocês pegam uma espátula, é bom que seja uma espátula grande porque a tilápia quebra com facilidade. E está pronto o nosso peixe. Ele pode ser servido acompanhado de arroz com brócolis, seleta de legumes, diferentes tipos de purê. Inclusive agora para Páscoa funciona muito bem também com arroz com bacalhau. Espero que vocês gostem e que tentem fazer em casa. Não deu tempo para anotar tudo, então não tem problema. Acesse lá o nosso canal no YouTube, nesse endereço que está passando aqui no vídeo. Esse vídeo da reportagem com a Marina já está lá disponível para você. E tem também a receita toda explicadinha por escrito no nosso site, o guiaviverbem.com.br. O programa de hoje fica por aqui, mas lembre-se que você pode continuar ligadinho na gente durante a semana inteira. É só seguir os nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter como Guia Viver Bem. Um ótimo final de semana, obrigada por sua audiência mais uma vez. No próximo sábado, às 9 horas da manhã, a gente se encontra de novo aqui na TV Ponta Negra. Eu espero você. Afinal, viver bem é o que todo mundo quer.
Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão, um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E polpas de fruta Nordeste Fruit, o que a fruta tem de melhor.